Boa noite a todos. Uma alegria estar com os irmãos no dia do Senhor, para juntos estudarmos as Escrituras na nossa escola bíblica dominical. Nós já estamos há alguns meses aí estudando sobre a doutrina da igreja, falando sobre a igreja, sua natureza, a autoridade, o propósito e o culto. Estamos cobrindo a terceira unidade do nosso estudo, onde estamos falando sobre o propósito da igreja. Agora, mais especificamente, nas últimas semanas, estamos cobrindo o tópico da metodologia da igreja. Alguém poderia me definir o que seria metodologia? Sabe o que é metodologia? Se você já fez algum trabalho acadêmico de conclusão de curso, alguma coisa assim, você sabe que antes de você fazer a sua dissertação, antes de fazer o trabalho, você tem que apresentar um pré-trabalho, onde você tem lá, entre as áreas que você vai delimitar como será a sua abordagem no trabalho que você vai apresentar, é a metodologia que você vai usar naquela pesquisa. Então, a metodologia, ela basicamente descreve o meio como você vai chegar às conclusões que você vai chegar. Então, você vai chegar por meio de uma pesquisa bibliográfica, então é uma metodologia. Você vai chegar por meio de estatística, então é uma outra metodologia. Então, várias formas você pode chegar para ter uma conclusão sobre um determinado tema. Quando nós estamos falando aqui sobre a doutrina da igreja e sobre o propósito da igreja, mais especificamente cobrindo sobre a metodologia da igreja, é que nós queremos entender o que motiva a igreja a fazer o que faz para alcançar determinados objetivos. Tá? Eu comecei conversando com vocês e eu lancei a seguinte pergunta: qual é o principal e único objetivo da igreja? O principal e o único motivo da igreja, na verdade, ele é trazer glória a Deus. Trazer glória a Deus. A gente poderia falar que, talvez, alguns poderiam pensar que a conversão dos perdidos não é um alvo, um objetivo para a igreja? Sim ou não? Mas por quê? Porque quando os perdidos são convertidos, quem é glorificado? No final das contas, tudo gira em torno do quê? Da glória de Deus. O propósito pelo qual Deus estabeleceu a sua igreja aqui na terra é para que ela glorifique o seu nome por meio da evangelização dos perdidos e por meio da santificação dos crentes. Santificação essa que só pode ser alcançada através da verdade, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é um instrumento que Deus usa tanto para salvar os perdidos, quanto para santificar os cristãos, para que ambos, então, quando o perdido é convertido e quando o cristão é santificado, Deus é glorificado. Percebe, então, que entender isso como o objetivo da igreja vai nos ajudar a delimitar a metodologia que a igreja vai abordar. Como a igreja vai lidar, então, qual é o método que ela vai adotar na sua conduta e na sua vida em geral. Como eu falei para vocês, é triste, mas muitas vezes as pessoas ou a igreja nos nossos dias tem tentado alcançar o mundo ao se assemelhar cada vez mais com ele. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser diferentes do mundo. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos ser contaminados pelo mundo. Isso nos mostra claramente que, como igreja, então, nós devemos ser conhecidos pelo destaque e não pela semelhança. Mas, tristemente, muitas igrejas abordam uma metodologia nas quais elas querem cada vez mais se assemelhar com o mundo, para que dessa forma elas sejam mais aceitas, para que dessa forma elas possam ser mais relevantes, elas possam ter mais poder de fala. E tudo isso muitas vezes acontece por uma abordagem teológica equivocada. Muitas vezes a intenção é a minimização da santidade, da sacralidade. As igrejas muitas vezes nos nossos dias querem diminuir esse impacto da sacralidade.
Querem cada vez mais que a igreja se pareça um ambiente mais informal, mais leve. Cada vez mais com uma tentativa de tirar aquela atmosfera mais reverente do culto. Eu disse para vocês que muitas vezes essa motivação surge porque, de fato, o incrédulo, ele não quer estar inserido num lugar onde a atmosfera que reina ali é a santidade de Deus. Por que um incrédulo não quer ser exposto à santidade de Deus? Por causa do pecado. A palavra de Deus, ela ilumina as nossas vidas. E quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais cientes da nossa pecaminosidade nós estaremos. Se você não se vê como um indivíduo pecador, isso é uma prova de que você está completamente distante de Deus. Mas assim, anos-luz de distância. Porque qualquer indivíduo que se aproxime de Deus, ele tem consciência do seu pecado. Porque Deus ilumina nossos olhos, abre o nosso entendimento, de forma que nós possamos ver áreas, pecados, dificuldades que precisam ser tratados nas nossas vidas. Então, muitas vezes, as igrejas, elas tiram essa atmosfera, impõem uma atmosfera muito mais irreverente. Por quê? Para que o não cristão, ele seja inserido dentro desse contexto e ele se sinta confortável. Então a ideia, a metodologia que eles abordam é a da minimização daquilo que muitas vezes é apresentado como a santidade. As igrejas então começam a querer competir com tudo aquilo que lá fora é oferecido. Então o que acontece, gente? Muitas vezes a igreja começa a querer ganhar as pessoas por eventos e entretenimento. Ela começa a querer oferecer atividades, começa a querer oferecer momentos de lazer para a família, para os casais, e basicamente tudo gira em torno disso. É por isso que Charles Spurgeon mesmo pregou uma mensagem se ele estava apacentando ovelhas ou entretendo bodes. Porque muitas vezes ele percebia que as igrejas estavam muito mais preocupadas em entretenimento. Entretenimento é ruim? Termos comunhão como igreja é um problema? A palavra de Deus nos diz que comunhão é bom. A palavra de Deus nos diz que bom e agradável é que vivam os crentes como? Em comunhão. Sem dúvida, comunhão é importantíssimo, é um dos pilares essenciais para uma igreja local. Mas não deve ser o foco principal de atuação de uma igreja. Muitas vezes as igrejas, por abordarem uma metodologia de agregar cada vez mais pessoas, acabam oferecendo somente entretenimento em cima de entretenimento. E como resultado disso, o foco da igreja começa a ser desviado da doutrina e da santidade e ser levado para outras atividades e programas com a intenção de quê? De expandir, de aumentar a sua relevância. Eu estava essa semana dando uma olhada na internet. Você sabe que o algoritmo dessas redes sociais, eles são muito aguçados, né? Então, se você fala que você tem que comprar alguma coisa, você entra lá no Instagram e, de repente, aparece lá um story patrocinado daquilo que você estava querendo comprar, né? Então, eles são bem... Então, sem dúvida que o Instagram sabe que eu sou um pastor. Sem dúvida que o Instagram sabe que eu sou um pastor. E aí, o que ele fez? Entre uma passada ou outra de uma página, apareceu lá uma publicação recomendada, onde apareceu um pastor, tá? E ele dizia o seguinte: quer dobrar o número de batismo da sua igreja esse ano? No vídeo, ele falava assim: você quer triplicar a membresia da sua igreja até o final do ano? Você quer ter 5 vezes mais dízimos entrando? Eu posso te ajudar.
E ele começou lá vendeu a mentoria dele, e ele dizia que eu vou te ensinar a alcançar esses métodos através eram uns retiros de não sei o que ele fazia, onde engajaria os membros da igreja. Eu olhei assim e falei, legal, deixa o evangelho de lado. Deixa o evangelho de lado, porque o que funciona é o que ele está vendendo aqui. O que funciona é o que ele está propagando. Então, às vezes, a gente pensa que isso não está acontecendo, irmãos. É que muitas vezes nós vivemos numa esfera que nos restringe muito e a gente acaba não vendo o que acontece ao redor. Mas ao nosso redor, a comercialização do evangelho é tremenda. A secularização das igrejas é assustadora. Qual é a intenção, muitas vezes, destes ao propagar? Qual é a metodologia que eles estão abordando? A metodologia nada mais é do que diminuir os padrões, apresentar um pacote que seja agradável àqueles que estão de fora e satisfazer as necessidades daqueles que estão lá fora. Isso é o que nós chamamos um modelo de igreja que veio dos Estados Unidos e que aqui no Brasil virou febre ainda hoje, que são modelos de igreja seeker sensitive. Se você entende um pouco de inglês, você vai saber que igrejas, a gente poderia traduzir como sensíveis ao buscador. Ok? Igrejas que são sensíveis ao que busca. Então, são igrejas que são moldadas sobre a metodologia de oferecer aquilo que as pessoas querem encontrar numa igreja. Dentro dos manuais dessas igrejas, tem um passo a passo para você colocar ou criar uma igreja daqueles moldes. Quer um modelo de igreja que segue esses passos nos nossos dias? Não sei quantos de vocês já ouviram falar num pastor norte-americano chamado Rick Warren. Rick Warren. Rick Warren, ele é pastor da igreja Saddleback, lá nos Estados Unidos. Uma igreja que tem milhares de membros. Uma igreja que tem milhares, eles não chamam nem de igrejas, eles chamam de campos. Então, basicamente, as igrejas se reúnem no mesmo horário, em vários lugares espalhados pelos Estados Unidos, e cada igreja local tem a sua parte de música, e depois que termina a parte de música, é transmitido em live streaming, ou seja, em tempo real, para todas as igrejas da associação, o pastor Rick Warren pregando presencialmente na igreja principal e através do telão em todas as outras igrejas afiliadas. E dentro desse manual, ele escreveu um livro chamado Uma Igreja com Propósito. E ao ler a capa, você pensa, legal. Muito legal, interessante a ideia. Vamos ter uma igreja com propósito. Quem não quer ter uma igreja com propósito, concorda? E eu ouvia muitas pessoas falando a respeito deste livro. E eu geralmente não me contento em ouvir o que alguém me disse, eu quero ver com os meus próprios olhos. E eu gastei tempo lendo aquele livro. Eu não diria para você que não houve coisas ali que eu pude aproveitar, porque houve. Surpreendentemente houve. A gente pode aprender, nem que seja pouco, mas a gente aprende. Mas uma das coisas que mais me intrigou era que na metodologia empregada pelo livro, dizia basicamente que quando você fosse começar uma igreja numa determinada região, você deveria ir nas casas vizinhas, bater nas portas e conversar e perguntar para aquelas pessoas: o que você gostaria que tivesse numa igreja para você frequentar? E cada um dava uma definição. Para mim, a igreja tinha que ter... Ele anotava. Aí o outro, gostaria que a igreja fosse assim. Anotava. Eu gostaria que a igreja fosse assada. E anotava. Com base nessa lista de tudo aquilo que as pessoas querem, você montaria uma igreja com propósito. Essa era a metodologia que ele estava estabelecendo para a fundação de igrejas assim. Existem igrejas aqui no Brasil que foram altamente influenciadas por esse modelo de organização. Existem igrejas famosas no nosso país que abordam e seguem exatamente esse modelo. Igrejas sensíveis ao buscador. Qual que é a metodologia dessas igrejas? Qual é o foco dessas igrejas? O homem. Igrejas que nós chamaríamos, então,
antropocêntrica. O que significa isso? Uma igreja cêntrica, antropos, no homem. Uma igreja centrada nas necessidades humanas. Mas isso é tão bonito, não é, pastor? Porque, na verdade, nós estamos como igreja aqui para servir as pessoas. É para isso que estamos aqui como igreja? A igreja está aqui para qual objetivo, Pablo? Glorificar a Deus. Deus é glorificado quando nós servimos as pessoas? Obviamente que sim. Obviamente que sim. Mas você percebe que muitas vezes o que tem sido feito é que a abordagem de prioridades tem sido invertida. As pessoas têm sido colocadas à frente. O foco principal são os indivíduos. Deus é descartado e muitas vezes entra lá no final da fila. Quando entra na fila, esse é o grande problema. E eu disse para vocês que essas mudanças começam a chegar à igreja sutilmente. Principalmente quando a igreja quer ser uma igreja mais descolada, mais contextualizada. E eu disse para vocês que muitas vezes nós percebemos essa contextualização quando há um rebaixamento dos padrões, para que não pareça tão agressivo para aqueles que estão lá fora. Então, o prédio da igreja, a iluminação, a arquitetura, tudo deve ser mudado para que a igreja pareça cada vez menos como uma igreja. Ou seja, ele vai no sábado à noite num show e ele chega no domingo à noite na igreja e encontra outro show. Então não quer ser uma coisa chocante, não quer que seja algo que possa criar uma certa restrição para quem está lá fora. Então vamos oferecer para eles, vamos oferecer para os perdidos o que tem de melhor. Agora, sabe qual que é o problema quando a igreja quer competir com o mundo no entretenimento? Sabe qual que é o problema? Ela sempre vai perder. Porque se é para fazer um show, o mundo sabe fazer um show muito melhor que crente. Muito melhor que crente. Se é para fazer entretenimento, o mundo sabe entreter muito melhor a igreja, os incrédulos, do que o crente. Então, ela tem essa intenção e muitas vezes faz isso de uma maneira ainda que deixa a desejar. Ela acaba não conseguindo nem agradar a Deus e nem muitas vezes o homem. Ela fica no meio do caminho de todas as coisas. E quando ela tenta entreter as pessoas, quando ela tenta ganhar as pessoas através do entretenimento, ela acaba se tornando refém daquilo. Eu já disse isso algumas vezes. Irmãos, a igreja se torna refém daquilo com que elas ganham, daquilo com que ela ganha as pessoas. A igreja se torna refém daquilo com que ela ganha as pessoas. Se ela ganhou alguém por entretenimento, ela vai ter que oferecer para essa pessoa sempre o quê? Entretenimento. Quando você parar de entretê-la, o que ela vai fazer? Ela vai embora, procurar entretenimento em outro lugar. Quando você ganha uma pessoa por relacionamento, vamos imaginar, aquele pastor naquela igreja, ele é extremamente carismático, é um pastor muito legal, tal, beleza, você vai frequentar aquela igreja lá por causa daquele pastor, por causa daqueles irmãos. O que vai acontecer quando aquele pastor ou aqueles irmãos saírem? Você vai sair também. Porque você chegou até lá por quê? Por causa de pessoas, por causa de relacionamentos. Você percebe que se você for ganhar pessoas por causa de música, por causa de arquitetura, por causa de vestimenta, por causa de qualquer outra coisa, você se torna refém de sempre estar oferecendo aquilo para elas. É a metodologia que você adotou como igreja para funcionar. Então, supra as demandas deles, porque senão eles vão embora. Agora, o que acontece quando você ganha pessoas com o evangelho? Você também fica refém, só que você vai estar oferecendo para essas pessoas o quê? O evangelho. Elas estarão presentes ali até quando? Enquanto o evangelho
estiver ali. E elas sairão um dia, talvez. Quando? O evangelho sair dali. A metodologia é tão importante da igreja, porque é baseado nela que a gente vai determinar a que você quer ser refém. Sempre está inventando uma novidade. Imagina, eu fico pensando, o quanto deve ser difícil para esses pastores. Deve ser uma luta tremenda para eles. Porque eles têm que estar sendo criativos, sentando, pensando o que a gente pode fazer aí esse próximo mês para dar um engajamento. Para o pessoal, né? Porque o pessoal está caindo aí, o que a gente pode fazer para dar aquele engajamento legal? E as pessoas começam a colocar essas demandas. Eu fico pensando, muitas igrejas dentro disso começam a fazer pregações, os pastores, baseado no tema do mês. Então esse mês vai falar sobre isso, mês que vem é sobre aquilo, outro mês sobre... Coitado desses homens, eu fico pensando, eu falo, minha vida é tão mais fácil. Sabe por quê? Porque eu preguei na última mensagem até o capítulo 5, até o versículo 16. E na próxima mensagem eu vou simplesmente começar a partir do versículo 17. O quê? Não é fácil montar, mas é fácil saber. Sim, não é simples de se fazer, mas muitas vezes me poupa o tempo de saber o que eu vou falar. Eu não preciso ficar pensando. Eu não preciso ficar pensando o que eu vou falar que vai agradar ou o que eu não vou falar porque vai desagradar. Por quê? Porque se eu preguei até o versículo 16, naturalmente eu vou pregar na semana seguinte a partir do versículo 17. Se fala algo que te ofende ou não, eu sinto muito. Mas eu estou seguindo a sequência da Bíblia. Como pastor, eu até vou falar um pouco isso na pregação hoje. Nós somos chamados a pregar todo o oráculo de Deus. Não as partes que eu acho mais importante, mas a Bíblia como um todo. Existem textos que são mais fáceis, existem textos que são mais emocionantes, existem textos que são mais contagiantes, mais motivadores. Existem textos que são pesados, existem textos que são mais técnicos, existem textos que são mais difíceis de serem entendidos. Mas todos eles são palavra de Deus. E eu não fico selecionando. Você percebe como a metodologia que uma igreja aborda vai influenciar até mesmo como ela vai lidar com as pregações no púlpito dominical semana após semana? Você consegue perceber? Irmãos, é importantíssimo que nós entendamos que a metodologia que a igreja deve abordar é uma metodologia focada na glória de Deus, focada em exaltar a santidade de Deus. Que nós não fiquemos focados no homem. Porque o homem, segundo as Escrituras nos falam, ele tem um coração que é enganoso, que é desesperadamente corrupto. Sabe o que muitas vezes igrejas que têm esse viés mais focado no homem, sabe por que elas chegam ali, nesse ponto? Porque elas minimizam a depravação humana. Elas minimizam a condição do ser humano. Elas começam a afirmar que o homem ele tem condições nele mesmo de escolher a Deus. Então, se o homem tem condições de escolher a Deus por ele mesmo, o que compete à igreja, então? Apresentar o evangelho da forma mais atraente possível para que o homem seja convencido e então se junte à igreja. Porque é como um produto. Afinal de contas, metade da compra de um produto é a apresentação do vendedor. Você já entrou em algum lugar que o cara foi tão bom que você não ia levar, mas acabou levando? Quando você percebeu, você estava com o negócio no braço. Né? Não sei se vocês já assistiram aqueles programas de TV, o Shoptime. Eu gostava de assistir aquele negócio, hein? Eu gostava de assistir aquele negócio. Eu gostava daquele cara, o Ciro Bottini, já viu? Compre, compre, compre. E ele falava lá, ele envolvia você
e você não queria, nem nunca tinha pensado que você precisava daquele produto. Mas depois você olha para aquilo e fala, eu quero. Como eu pude viver até aqui sem aquilo? Eu preciso. Né? Existem igrejas que querem fazer isso com o evangelho. O ser humano morto, pervertido, com um coração desesperadamente corrupto, ele vai conseguir ter essa visão? Quem é que faz isso? Quem é que dá ao ser humano e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Somente o Espírito Santo de Deus. Não cabe a mim, não cabe a você cumprir essa tarefa. Nosso objetivo é focar única e exclusivamente na glória de Deus e deixar que Ele faça o resto. Irmãos, a igreja, ela não deve imitar o mundo para ganhar o mundo. A igreja não deve imitar o mundo para ganhar o mundo. Eu disse para vocês que muitas vezes há igrejas nos nossos dias que têm feito isso. Algumas delas até ingenuamente. Algumas delas nem sabem que estão fazendo isso, porque têm visto os outros fazerem e tá dando certo. Aparentemente Deus está abençoando porque está cheio. Então o que eles começam a fazer? Se está funcionando, então vou colocar lá também. E começam a trazer para suas igrejas essas mesmas práticas. E elas começam a imitar o mundo na sua arquitetura, na sua postura, na sua vestimenta. E quando você percebe, a igreja se tornou completamente mundanizada. Eu não estou dizendo, irmãos, e eu não quero que vocês me interpretem mal quando eu falei na outra semana sobre vestimenta. Eu não estou dizendo que isso impacta ou revela de fato a realidade de muitas coisas. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que, e aí é um problema, quando a igreja quer diminuir esses padrões para alcançar, com o objetivo de se tornar mais atraente aos perdidos. De certa forma, para mim não faz tanta diferença, sinceramente. Eu não bato ou morro por causa da camisa, da gravata, ou disso ou daquilo. É particular meu. Não mato ou morro por causa disso. Mas eu entendo que a santidade interior afeta a aparência exterior. O que a Bíblia mostra para nós como sendo algo importante é o padrão da moralidade. Nós, como igreja, não podemos cair para a linha do legalismo ou num sentido mais arcaico, entendendo que ser relevante ou ser bíblico, ser tradicional, significa cantar músicas que foram escritas há, 600 anos atrás, usar roupas que são mais isso ou aquilo. Não, isso não é padrão de santidade. Esse era o modelo de santidade que os fariseus queriam demonstrar. Esse era o modelo de santidade que eles queriam transparecer. Mas quando Jesus encontra com eles, o que ele diz? Que eles são hipócritas. Que eles limpam o exterior do copo, mas o interior do copo estava como? Sujo. Qual é o foco de Cristo? Qual era o foco de Deus na vida dos fariseus? Limpá-los de dentro para fora. Perceba que muitas vezes as igrejas focam muito no externo. Se por um lado algumas igrejas vão na linha do seeker sensitive, como eu falei para vocês, querendo agregar e alcançar mais e mais pessoas, sendo sensível aos buscadores, outras igrejas caminham para um outro extremo que é o do legalismo. Elas colocam padrões, regras engessadas e falam, se não for desse jeito, não serve. Perceba que tanto um quanto o outro estão completamente errados. Completamente errados. Igrejas que se orgulham das suas normas rigorosas de vestuário estão em perigo
de fazer a mesma coisa que as igrejas que intencionalmente procuram se destacar por estarem atualizadas e na moda. Ambas estão focando no exterior. Ambas estão focando no exterior, quando o foco delas deveria estar no interior. E ambas estão focadas em agradar o homem. Porque daí você agrada os mais tradicionais quando você coloca o padrão X. E você agrada os mais contemporâneos quando você coloca o padrão Y. Perceba que perseguir a santidade não se trata de regular o exterior, mas sim de focar a devoção e o amor interior que a igreja tem por Deus. Portanto, a devoção privada a Deus, o relacionamento particular que a igreja tem com Deus, irá refletir no comportamento exterior dessas pessoas. A santidade interna do coração se manifesta transformando o exterior. Quando cristãos são mudados de dentro para fora, as mudanças, os outros vão notar essa transformação. À medida que os cristãos se preocupam mais com as coisas de Deus, eles se tornarão cada vez menos preocupados com as coisas do mundo. 1 João capítulo 2, pode colocar para mim, por favor. 1 João capítulo 2, versículo 15. O apóstolo João diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Por quê? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E ele continua: porque tudo que há no mundo, e ele vai limitar, ele vai descrever tudo que há no mundo com essas categorias. Não é a que você muitas vezes está pensando que é, mas ele diz: os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Perceba que são os elementos que estavam presentes na tentação do homem lá no Éden. Quando Adão e Eva olham para o fruto na árvore, eles olham e eles veem uma fruta que era agradável aos olhos e atraente. Para quê? Para dar sabedoria. Isso você aplica em todas as esferas da vida. É assim que as aparências externas são influenciadas. É dessa forma que, por exemplo, as mulheres cristãs devem se relacionar com a maneira como se vestem. Elas devem se vestir com modéstia, olhando para os seus corações e verificando quais são suas motivações. Por que eu estou colocando a roupa que estou colocando? Por que estou indo para o culto com a roupa que estou indo? Por que estou fazendo o que estou fazendo? Por que estou cantando o que estou cantando? Por que nossa liturgia de culto funciona da maneira que funciona? E nós vamos ter a oportunidade de estudar isso na nossa próxima unidade, quando estudarmos sobre o culto da igreja. Perceba, irmãos, que a Bíblia nos mostra que as aparências exteriores são reflexo do nosso amor. O que nós amamos? Quando nós amamos o mundo, nós iremos refletir isso na nossa conduta. Como? Desejos da carne, desejos da vida, dos olhos e soberba da vida. Agora, quem ama o mundo não pode, ao mesmo tempo, amar a Deus. Perceba, irmãos, que Pedro, ele afirma que a beleza das mulheres deve ser demonstrada não pelo externo, mas pelo interior. Olha o que Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 a 4. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 a 4. Muitas vezes a gente acaba focando mais no externo, mas Pedro diz que a beleza de vocês, falando para as mulheres, não seja exterior,
com tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos. Ele fala no verso 5. Perdão. Coloca no verso 3 primeiro. Ele fala que a beleza de vocês não seja o exterior, vestidos finos. Ok, agora verso 4. Mas que ela esteja aonde? No seu interior. Perceba como a dinâmica de beleza de Deus não é de fora para dentro. Ele fala o quê? Que a beleza das mulheres cristãs deve começar aonde? No interior. Uma beleza que é o quê? Permanente. Que é fruto do quê? De um espírito manso, tranquilo. E sabe qual é a visão que Deus tem disso? Uma alta visão. Ele fala que é de grande valor diante de Deus. É com isso que nós devemos nos preocupar, irmãos. É com isso. Esse deve ser o nosso foco. Quando você for para a praia, é isso que você deve pensar. Qual é a roupa que você vai usar? Mas pastor, todo mundo lá vai estar usando biquíni, maiô. Todo mundo vai estar com as vergonhas de fora. Se eu chegar lá cobrindo, todo mundo vai olhar para mim e falar: que isso, você é um ET? Fala, é que eu não sou desse mundo. A Bíblia fala que nós somos estrangeiros, forasteiros neste mundo. Você percebe que quando o interior está alinhado com Deus, buscando a santidade de Deus, como um reflexo disso, o exterior vai transformar-se. Agora, se eu chegar aqui e falar, ó, é assim, 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 está proibido isso, está proibido aquilo, faz isso, faz aquilo outro, resolveu o problema? Resolve o problema? Eu tenho que começar tratando o problema onde? Coração. Paulo vai argumentar que a falta de modéstia no vestuário podem distrair os outros de enxergarem a beleza interior oculta no coração. Olha o que ele vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Perceba que, geralmente, quando a Bíblia fala de roupa, ele associa isso com as mulheres. Ok? Porque é uma área mais sensível para elas. Muitas vezes nós, homens, não somos tão apegados nessa área. Mas para mulheres isso ele acaba tratando. Então ele fala assim, da mesma forma que as mulheres, ele fala que deve ser com saia, calça, blusa, camiseta. Ele fala alguma coisa disso? Ele diz o seguinte, que as mulheres em traje, o quê? Decente. Você pode estar de vestido e indecente. Você pode estar de saia e indecente. Você pode estar de calça e decente. Você pode estar de calça e indecente. Então, o padrão estabelecido pelas Escrituras é o da decência. É o da moral ilibada. É você não ressaltar aquilo que deveria estar reservado para só ser visto na intimidade. Esse é o contexto que Paulo está tratando sobre vestimenta. E ele fala que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso. Não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras. Ele fala no 10. Porém, virtudes espirituais. Ele está dizendo aqui que a beleza da mulher não é vista naquilo que ela é por fora. A beleza da mulher é vista com boas obras. Um comportamento piedoso diante de Deus. Como convém às mulheres que professam ser piedosas. Essa é uma das palavras mais belas que eu vejo nas Escrituras. Ser piedoso diante de Deus. Quando as mulheres cristãs forem decidir o que devem vestir, elas precisam verificar seus motivos e perguntar a si mesmas a quem estão procurando agradar e para o que estão procurando chamar a atenção dos outros. Para a sua beleza exterior ou para a sua beleza interior. Perceba que essa é a motivação, irmãos. É possível uma igreja se privar completamente das
influências culturais externas? É possível? Não é, gente. Você não consegue fazer isso com seus filhos. Ele assiste TikTok, você nem vê às vezes, mas ele assiste. Ele vê lá os videozinhos, sei lá quem, eles estão sendo bombardeados constantemente por questões culturais. E entendam, existem questões que são culturais e que hoje são inaceitáveis para essa geração, mas que daqui a alguns anos, a próxima geração, os seus filhos, os meus filhos, a aceitarão como normais. E que não necessariamente é uma questão pecaminosa ou não, mas é uma questão que refletia a cultura daquela época. E nós temos que entender, irmãos, que nós não conseguimos e não devemos e não vamos nunca viver numa bolha de isolamento. Igrejas em contextos diferentes serão diferentes. Uma igreja do interior, da roça, vai ser completamente diferente de uma igreja, uma mega igreja de uma grande metrópole. Vai ser diferente na arquitetura, na vestimenta, em muitos aspectos. Mas o que nós devemos ver é qual é a motivação por trás. Qual é a metodologia daquela igreja? Aquela igreja é diferente, por quê? Por causa do contexto, que acaba sendo influenciado até certos pontos, até certos aspectos, ou é intencionalmente motivada a ser diferente para querer conquistar e alcançar mais pessoas. Perceba que a metodologia é que é o importante. A questão crucial é a motivação por trás do marketing, que muitas vezes eles querem colocar. É necessário, irmãos, que como igreja construamos pontes para alcançar pessoas, mas nunca negligenciando a santidade de Deus. Nunca negligenciando o padrão de moralidade das Escrituras. Nunca abrindo mão daquilo que é caro para o Evangelho. A essência do Evangelho que chama pecadores ao arrependimento. E queira ou não queira, o método bíblico para atrair pessoas pecadoras para Cristo e a sua igreja não se concentram em estratégias superficiais de marketing, mas em demonstração de unidade, pureza e verdade. Se uma igreja quer ser relevante, não é isso que as igrejas querem nos nossos dias cada vez mais? Relevância. Se uma igreja quer ser relevante no mundo que nós vivemos hoje, ela deve ser conhecida pela unidade entre os irmãos, pela comunhão, pelo amor dentro da membresia, onde eu tenho pessoas que pensam completamente diferente de mim em muitos aspectos. Tenho pessoas que têm níveis intelectuais e acadêmicos totalmente diferentes. Pessoas de níveis sociais completamente diferentes. Pessoas mais ricas, pessoas mais pobres, pessoas que moram em lugares até distantes, mas que se unem no domingo aqui, com um único propósito, de louvar e engrandecer aquele que é o nosso Senhor, Salvador e Redentor. É isso que impacta os perdidos. Quando eles veem o povo de Deus unido no dia do Senhor, entoando louvores e se alimentando da palavra. Quando eles veem a igreja cada vez mais crescendo em santidade, em pureza. A santidade que a igreja tem é impactante para o mundo aí fora. E por fim, o zelo pela verdade, o ensino da verdade. A maneira como a igreja prega, enaltece as Escrituras. A verdade e a santidade são relevantes a todas as pessoas e transcendem todas as barreiras culturais. Não é necessário, então, irmãos, que a igreja reembale o Evangelho. Não é preciso que a igreja faça com que o Evangelho pareça mais atraente para as pessoas aí fora. O Evangelho, Romanos diz, é o poder de Deus. Ele por si só faz o trabalho. Você não precisa querer fazer com que ele se torne mais atraente para as pessoas. Você não precisa querer mudar a arquitetura da igreja, mudar o padrão de vestimenta. Você não precisa fazer nada.
só prega o evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação. A cultura secular precisa disso. Se queremos alcançar a cultura, devemos focar no evangelho. Mas não podemos colocar isso como objetivo principal. Nosso foco não deve ser nos que estão de fora. Quando a igreja foca em redimir a cultura, ela pode não alcançar a cultura. O seu testemunho acaba sendo prejudicado. E a igreja não oferece para o mundo aquilo que de fato ele precisa. O que nós entendemos, irmãos, é que na nossa metodologia como igreja, nós devemos entender que o objetivo da igreja deve ser a busca pelo Deus Santo. Quanto mais dedicados e mais rapidamente nós estivermos envolvidos nessa busca por Deus, por meio das Escrituras, maior será nossa iluminação espiritual neste mundo profano e secular. E somente quando a igreja é cristocêntrica, não antropocêntrica, mas cristocêntrica, que é o quê? Centrada em Cristo. E ela não se envergonha de todo o conselho de Deus, é que ela é uma verdadeira luz no mundo e sal nessa terra. Essa é a metodologia que nós encontramos. É assim que nós devemos funcionar com a igreja. Perceba, o que eu quis mostrar para vocês é que por trás de uma ação tem uma metodologia, tem uma compreensão, tem uma razão. Não ache que hoje, muitas vezes, as igrejas são o que são, sem um objetivo por trás. Tem uma razão de ser, tem uma razão daquilo acontecer. E a Igreja Batista Nova Vida é do jeito que é, porque nós temos uma razão de ser por trás disso. E você vai entendendo cada vez melhor, à medida quando você vai se envolvendo, se relacionando e amadurecendo espiritualmente. Você vai perceber que, quanto mais você for afetado pelo Evangelho internamente na sua vida, mais isso será visível externamente. Mais evidente isso será. É dessa forma que nós devemos caminhar. Na semana que vem, nós vamos focar no ensino da igreja. Ok? Hoje nós falamos sobre a metodologia e na semana que vem nós vamos iniciar a parte do ensino da igreja antes de irmos para a última unidade do nosso estudo, que nós cobriremos o tópico do culto na igreja.